viram. Para verem a realidade tem que ir no alto mar para ver como é que as máfias se passam. São navios grandes, navios super grandes. Vou vos dar a distância dos navios. Aqueles navios é equivalente, sem querer mentir, equivalente a 4 ou 5 estádios de futebol. A distância daquele navio pode sair do porto de Luanda até praticamente até do porto até a comarca. Podemos falar até a comarca. Aquele navio, a distância que eu vou dar também do pessoal lá daquelas zonas do Bairro Popular, aquele navio pode sair do Catetão, quem conhece o campo de futebol do Catetão, pode sair do Catetão até no Jumbo. Para quem conhece o Jumbo, o supermercado Jumbo antigo, sim, sai do campo do Catetão do Petro, lá nos Congolenses, até no Jumbo. Esse navio, família, é que refina o petróleo e que leva para o exterior. E eu vou vos explicar outro caso também. Estou aqui, olha, escrevi um bocadinho, que é para vos explicar como é que as coisas funcionam. Outro papel, está aqui, outra realidade que eu vos vou contar. É que o petróleo angolano é refinado, não é? No estrangeiro. O nosso petróleo é refinado no estrangeiro, mas a quantidade que vai, que é para ser refinada, não é a quantidade que volta. A quantidade que vai para ser refinado, por exemplo, né? Saiu, vocês sabiam que nós temos navio? Vou chegar lá, vou vos explicar. Angola tem navios e estes navios até hoje não aparecem. Vou vos explicar os nomes dos respectivos navios. O petróleo que Angola manda para o exterior para ser refinado, este petróleo automaticamente ao ser refinado, por exemplo, se foram, por exemplo, 10 barris de petróleo para ser refinado, a tendência do petróleo quando é refinado, atender a quantidade de exploração que é para estar no uso, normalmente é sempre superior. Se foram 10 barris, a quantidade que volta é equivalente a 5 barris. Equivalente a 5 barris. Os outros 5 barris ficam lá, já não voltam. Por quê? Porque, olha, Angola tem uma elite de uma máfia imbatível. O petróleo, quando chega lá, se chegou 10 barris, só volta a 5 barris, que é para ter que abastecerem dentro da República. Os outros 5 ficam lá. E aqueles 5 são comercializados sem o conhecimento. A máfia beneficia aquele dinheiro. E os dinheiros são partilhados já a partir do estrangeiro. O dinheiro fica lá, o dinheiro não vem em Angola. Os benefícios deles ficam no bolso. O benefício deles fica no bolso. Se foram 20 barris, por exemplo, vão 20 barris por dia, um exemplo. Lá vão ficar 10 barris. Nos 10 barris, vendido, comercializado, apenas 10 é que vão voltar à República e que naqueles 10 que vão voltar à República é que vão fazer a receita para entrar no cofre do Estado, nos PCS da Sonangol, que é esse grupo de Alibabás e 40 ladrões. Família, vou vos explicar uma coisa. Angola, o segredo que eu vou vos contar hoje, vocês sabiam que nós temos navios petrolíferos? Navios que existiam e que desapareceram, vocês não sabem. Vocês não sabem. O nosso governo executivo comprou navios, nós temos navios petrolíferos, navios de exploração petrolífera, que na altura havia sido comercializado, compraram os navios por acordo. Tipo, os navios vão trabalhar durante X tempos e depois esses navios ficam para o povo angolano, pertence ao cofre do Estado, é um navio que pertence à República de Angola. Mas esses navios, as contas já haviam sido pagas há muito tempo. Estes navios, a conta já havia sido paga há muito tempo, mas só que estes navios já não aparecem. É como é que eu posso explicar? É como o ministro dos Transportes. Não é só o ministro dos Transportes que desviam autocarros, é como dizia o ministro do Transporte. Desviaram autocarros. É como aconteceu também nos nossos navios. Eu vou vos citar apenas 3 navios que hoje não existem. Se tiverem dúvida, pergunta no vosso superior a esses especiais do petróleo, vão vos contar os navios. Primeiro navio que eu vou vos explicar. Pergunta no vosso PCA onde é que se encontra o navio, porque antigamente esses navios eram dotados com nossos nomes. Eles codificavam nossos navios com nossos nomes nacionais. Os nossos navios tinham nomes. Eles sabem muito bem, codificavam com nomes nacionais. Esses nomes, vou vos explicar apenas 3 navios que eram codificados os nomes. E vocês perguntam onde é que estão esses navios. Primeiro navio é o navio chamado Weza. Teve um dos navios nosso que havia sido batizado com o nome de Weza. Perguntam lá nos cotas que estão lá na banda, onde é que está o navio Weza? O navio Weza, que havia sido comprado por dívidas, que podia se pagar o acordo, que o tempo já passou e que cujo nosso navio não aparece.
Esses navios que transportavam petróleo que transportavam de bismo, de bandeja, de caviandongo, iam vender petróleo. Quando vinham, os dinheiros eles metiam no bolso. Angola temos cotas multimilionárias, vocês não brincam. Nós temos cotas que têm mesmo dinheiro. Só vou falar 3 navios, apenas 3, para vocês verem quanto é que eles têm no bolso. Essas cotas são multimilionários. Primeiro o navio Ueza. Perguntam no cota Ueza, onde é que está o navio Ueza? Eles sabem onde é que meteram o navio Ueza. Se está a falar de operação resgate, então esses navios têm que aparecer. Pergunta onde é que está o navio Ueza. Navios que transportavam petróleo, navios transportadores de petróleo. Pergunta onde é que está o Ueza. O outro navio também que eu vou dizer agora é o Kiese. Navio chamado Kiese. Também um dos navios que havia sido batizado com o nome de Kiese. Perguntam no governo onde é que está o navio Kiese. Navio petrolífero que carregava petróleo para levar no exterior para ir vender. Pergunta onde é que está o Kiese. O Kiese desapareceu. O Kiese até hoje ninguém vê o Kiese, nem vê o Ueza. E outros demais navios que eu não vou citar o nome, vou citar só 3. Temos o Vissolela. O terceiro navio é o Vissolela, que eu estou para vos contar hoje. O terceiro navio é Vissolela. Eles batizavam com nomes nacionais. Há muitos nomes, outros navios que eu não vou ficar vos falar. Desapareceram os navios todos. Angola até tinha navios petrolíferos, já não existe nenhum. Onde é que estão os navios? Estes navios iam vender petróleo. Quando vinham, os cotas pegavam aqueles combudos de petróleo, dividiam, metiam nos bolsos. Os tais traidores da pátria, que eu não vou estar aqui a explicar os nomes. Eles perguntam onde é que está o navio Ueza, navio petrolífero Ueza. Onde é que está o Kiese? O navio Kiese, e onde é que está o Vissolela. São navios que haviam comprado muito caro, navios de custo muito elevado e que haviam feito acordos que ao longo da exploração petrolífera podiam pagar em prestações. Essas prestações até hoje já acabou. A prestação do petróleo que haviam feito para comprar os navios até hoje já acabou. Mas os navios não aparecem, ainda há muitos navios que desapareceram. Se a operação resgate, então apanham esses navios e trazem. O Ueza tem que aparecer, o Kiese tem que aparecer, o Vissolela tem que aparecer. Tem outros navios que eu não vou citar nome. Esses cotas faziam dinheiro com esses navios. Como viram que as coisas estão a apodrecer, estão a começar a cheirar mal, fizeram desaparecer tudo, até os navios. Angola tem navio, desapareceu. Os petróleos que vão lá Angola, você pensa no petróleo Angola, o petróleo é estocado em Angola, é refinado em Angola? Não. O petróleo é feito a pré-refinação no alto mar. Depois da pré-refinação, aqueles lixos, as impurezas, é que são escoados para o território angolano, que vai mais ou menos lá para a fina, que é para ter que extraírem pelo menos qualquer coisa para abastecer os geradores que iluminam a marginal de Luanda, que abastece energia no palácio, que abastece energia no porto de Luanda, que abastece energia nesses todos os lados. Vocês têm que perguntar, temos aqui o bem-vindo que escreveu o navio, Ueza, Vissolela e outros, mano. Só posso falar 3, mano. Só tem 3. Se quiser, eu posso vos falar mais um outro dia, mano. Temos bué de navios que desapareceram, mano. Navios petrolíferos que geravam petróleos em Angola. Chegou um tempo, já ficava tipo o candongueiro deles. Carregava petróleo, levava fora para ir vender. Os dinheiros não vinham mais em Angola, ficava já lá. Se dividiam, metiam todo o dinheiro no bolso, família. É isso que acontecia. Eu vos peço, família, que partilhem isso, que ajudem o pessoal a abrir o olho. Nós, os angolanos, pensamos que somos muito espertos, mas que na verdade somos muito burros. Angolano pensa que é muito esperto, mas na verdade é muito burro. Deixa-me ver, deixa o outro desabafar. Não, mas não é verdade o que eu estava a falar. Muitos angolanos não sabem, pensam que tipo petróleo, Angola, o petróleo é só tipo caviandongo, petróleo é só petróleo. Vocês não sabem a história, é isso que eu estou a vos falar. O nosso maior problema é esse. Os cotas eles sabem, por isso é que eles não estão a se apertar. Olha, esses cotas que vocês vão ver, não vou vos mentir, esses cotas têm dinheiro. Esses cotas têm massa mesmo, têm massa. Eles só não estão a mudar o país porque eles é que não querem. Angola só não está a mudar porque eles não querem mudar a república. Eles têm tudo na mão. Vocês pensam que estão espertos, não, somos vivos, o país está bom, o país está na merda. Eles estão a fazer isso para vos brincar, para gozar com a vossa cara. Eles abusam com as vossas faculdades mentais, família. É isso que eu estava a vos falar, a mais pura verdade. Só esses 3 navios que eu vos dei. Se estão a falar que é operação resgate, não é? Mataram as zungueiras, não sei o quê. Então, se é operação resgate, o povo reclamam só os navios, só esses 3 que eu vos dei. Vocês vão ver, cabeça vai lhes doer.
Vocês perguntam só o ESA, o QS, onde é que estão o Vissolela, navios petrolíferos que custavam muito dinheiro, que iam vender os petróleos dele no estrangeiro para eles dividirem o dinheiro. Eles perguntam só esses três, onde é que foram para esse navio? Não existem até hoje. Era o navio que eles enriqueceu, que andavam a tapar o pessoal, porque Angola vive do petróleo, fora dos diamantes, que não vou estar aqui a vos citar. Nós nos armamos de boa esperto, mas na verdade nós somos bué burro. Bom, temos aqui, vou ler um bocadinho os comentários. Temos aqui o Francisco Chocotó, Mocassuli, estou contigo. O Hélio Sandro, Gonçalves dos Santos Malungo. Família, partilhem, que eu vos peço, família, que partilhem ao máximo, que é para ver se a gente procura tirar o nosso povo da obscuridade, tirar aquela vergonha que as pessoas têm tido, começarem a saber. Viram? Para verem a realidade tem que ir no alto mar para ver como é que as máfias se passam. São navios grandes, navios super grandes. Vou vos dar a distância dos navios. Aqueles navios equivalente, sem querer mentir, equivalente a 4 ou 5 estádios de futebol. A distância daquele navio pode sair do porto de Luanda até praticamente até do porto, até a comarca. Podemos falar até a comarca. Aquele navio, a distância que eu vou dar também do pessoal lá daquelas zonas do Bairro Popular, aquele navio pode sair do Catetão, quem conhece o campo de futebol do Catetão, pode sair do Catetão até no Jumbo. Para quem conhece o Jumbo, o supermercado Jumbo antigo, sim, sai do campo do Catetão do Petro, lá nos Congolenses, até no Jumbo. Esse navio, família, é que refina o petróleo e que leva para o exterior. E eu vou vos explicar outro caso também. Estou aqui, olha, escrevi um bocadinho, que é para vos explicar como é que as coisas funcionam. Outro papel, está aqui, outra realidade que eu vos vou contar. É que o petróleo angolano é refinado, não é? No estrangeiro. O nosso petróleo é refinado no estrangeiro, mas a quantidade que vai, que é para ser refinada, não é a quantidade que volta. A quantidade que vai para ser refinado, por exemplo, né? Saiu, vocês sabiam que nós temos navio? Vou chegar lá, vou vos explicar. Angola tem navios e esses navios até hoje não aparecem. Vou vos explicar os nomes dos respectivos navios. O petróleo que Angola manda para o exterior para ser refinado, este petróleo automaticamente ao ser refinado, por exemplo, se foram, por exemplo, 10 barris de petróleo para ser refinado, a tendência do petróleo quando é refinado, a quantidade de exploração que é para estar no uso, normalmente é sempre superior. Se foram 10 barris, a quantidade que volta é equivalente a 5 barris. Os outros 5 barris ficam lá, já não voltam. Por quê? Porque, olha, Angola tem uma elite de uma máfia imbatível. O petróleo, quando chega lá, se chegou 10 barris, só volta a 5 barris, que é para ter que abastecerem dentro da República. Os outros 5 ficam lá. E aqueles 5 são comercializados sem o conhecimento. A máfia beneficia aquele dinheiro. E os dinheiros são partilhados já